saudações cidadãos do mundo. Esta é uma mensagem importante do OAS Anonymous sobre como seu governo está lidando com a crescente pandemia de coronavírus. Há pouco mais de 100 anos, em meio à Primeira Guerra Mundial, o mundo experimentou uma pandemia que matou dezenas de milhões de pessoas. Os historiadores estão divididos no número exato, mas as estimativas variam de 30 a 55 milhões de pessoas em cerca de 2 anos, o que na época era de 1 a 2% da população mundial. 27% da população mundial foi infectada em algum momento durante o surto. Este grande vírus passou a ser conhecido como a gripe espanhola, porque era ali que se pensava ter se originado. No entanto, mais tarde foi descoberto que os primeiros pacientes da doença foram soldados dos exércitos francês, britânico e alemão que estavam lutando na linha de frente da Guerra Mundial I. O governo desses países fez um grande esforço para esconder o surto, para que não revelassem uma fraqueza estratégica aos seus inimigos na guerra. A Espanha, por outro lado, era um território neutro na guerra. Portanto, não havia tanta motivação para o governo esconder o surto, por isso a Espanha acabou sendo o primeiro lugar onde os casos foram relatados com precisão. Quando as notícias da situação na Espanha chegaram ao mundo, era tarde demais. O vírus havia se espalhado tão rápido quanto as notícias. Infelizmente, quando a pandemia ficou fora de controle, os governos de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, fizeram o possível para limitar os relatórios sobre a doença, a fim de evitar o pânico ou a agitação social e ajudar a manter o moral das tropas. Muitos especialistas compararam o recente coronavírus Covid-19 à gripe espanhola. Bill Gates disse que poderíamos estar lidando com uma pandemia de uma vez no século, que pode ser tão mortal quanto o vírus que destruiu dezenas de milhões de pessoas há exatamente um século. Essas duas doenças não pertencem à mesma família de patógenos, mas existem algumas semelhanças importantes entre esses dois surtos, e podemos estar cometendo os mesmos erros daqueles que vieram antes de nós. Na China, médicos, ativistas e todos os dias os cidadãos são ameaçados de prisão por postar informações sobre o vírus que criam qualquer alarme ou contradizem declarações oficiais. Antes de falecer do próprio coronavírus, o médico denunciante Li Wenliang disse que o governo chinês sabia que a transmissão de humano para humano estava ocorrendo semanas antes de contar ao público o que estava acontecendo. Christian Andersen, bióloga evolucionária do CIPS Research Institute, estimou que o vírus poderia ter infectado sua primeira vítima já em 1º de outubro, com base em um estudo de 27 genomas de pacientes precoces. Isso significa que o vírus estava se espalhando por todo o mundo nos últimos meses. Se esta pesquisa estiver correta, isso significa que esse vírus provavelmente já chegou a todos os cantos do mundo quando o governo chinês decidiu encerrar Wuhan. Dessa forma, parece um exagero, porque agora estamos finalmente começando a ver alguns casos confirmados nos Estados Unidos e na Europa, mas vamos dedicar um minuto para examinar o que realmente é um caso confirmado. Um caso confirmado é uma pessoa que deu positivo para o vírus, mas o número de kits de teste é limitado e o CDC se recusou a autorizar kits de teste para muitos dos casos suspeitos, porque eles mantêm critérios tão rígidos para quem os testes são enviados para. Para piorar ainda, mais o fato de alguns testes terem sido mostrados com defeito, e as autoridades admitiram que uma das instalações encarregadas de analisar os testes estava contaminada. Os testes começaram a acelerar nos Estados Unidos e na Europa, agora que as mortes foram relatadas, e os especialistas em saúde estão começando a encontrar grupos de vírus sem ligação clara ao epicentro, o que significa que a disseminação da comunidade já começou. Em Seattle, que está procurando um dos primeiros epicentros nos Estados Unidos, os especialistas acreditam que o vírus esteja se espalhando silenciosamente entre a população há pelo menos 6 semanas. Este tipo de propagação silenciosa é possível devido ao grande período de incubação do vírus. Alguns estudos sugeriram que o tempo de incubação para esse novo vírus pode ser de até 24 ou até 27 dias, o que significa que um paciente afetado pode ficar andando por um mês, afetando outras pessoas sem nem mesmo saber que está doente, o que aumenta consideravelmente a capacidade do patógeno se espalhar sem ser detectado.
Compare isso com o período de incubação da gripe, que é de 1 a 4 dias. Por falar em gripe, o surto de coronavírus pode não ter sido detectado nesses primeiros meses porque estava sendo confundido com uma temporada de influenza especialmente ruim. Em Washington, onde agora sabemos que há um surto de coronavírus ativo há meses, o Departamento de Saúde do Estado publicou recentemente algumas estatísticas interessantes sobre visitas a hospitais para sintomas semelhantes aos da gripe. Os gráficos mostram como este ano houve um número incomum de pessoas que experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe, mas não deram positivo. No gráfico 9% de pessoas que deram positivo para a influenza, enquanto o gráfico 10 mostra a porcentagem de casos de doenças semelhantes à influenza em que houve um resultado negativo no teste de gripe. No gráfico 9 mostra uma temporada de gripe relativamente normal, se não relativamente leve, mas o gráfico 10 mostra casos de uma doença misteriosa semelhante à gripe acima do limiar da epidemia. Enquanto isso acontece, os governos da China, Irã e Itália, alguns dos mais atingidos pelo surto, estão dizendo aos cidadãos que a situação está sob controle e que o vírus não é algo com o que se preocupar. No Irã, as pessoas estão ficando menos confiantes com essas alegações, pois vários membros do governo agora estão doentes com a doença. Na Itália, pelo menos um governador, Attilo Fontana, foi colocado em quarentena após entrar em contato com um membro da equipe infectado, e o Papa cancelou todas as suas aparições por quase uma semana depois de sofrer uma doença que o Vaticano se recusa a divulgar. Os governos do Japão e da Coreia do Sul parecem ter algo a mais com seus cidadãos nesse assunto e parecem estar testando mais detalhadamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país está em ótima forma para a próxima pandemia, mas forneceu aos cidadãos americanos todo o conteúdo necessário durante sua recente conferência de imprensa sobre o assunto, além de garantias de que tudo ficará bem. O governo Trump está tentando controlar o fluxo de informações sobre o vírus para manter as pessoas otimistas, assim como o governo da China e do Irã. Mas essa abordagem está colocando as pessoas em grave perigo, assim como a administração do século anterior durante a gripe espanhola. Para entender a seriedade da situação, as pessoas precisam conhecer os altos índices de mortalidade e hospitalização por essa doença. Além disso, para se proteger adequadamente, as pessoas precisam saber que a doença tem um período de incubação significativamente mais longo e é muito mais fácil de detectar do que a gripe sazonal. Essas são agora conclusões estabelecidas que devem estar na frente de todos os boletins e entrevistas à imprensa, mas estão sendo deixadas nas notas de rodapé ou totalmente ignoradas. Testes e relatórios adequados deveriam ter começado meses atrás. Infelizmente, as pessoas poderosas que se designaram como nossos líderes estão realmente nos segurando, em vez de liderar. Faça a coisa certa e diga às pessoas do mundo com o que estamos lidando. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Esperem-nos.